Esta celebração vai ser aplicada em louvor de São José, por alma de Maria Amélia Mendes, Eurico Dias, pai, mãe, irmãos, a pedido de Filomena Dias, Manuel Martins Fagundes e sua sobrinha Maria Gertrudes, por intenção de Ermelinda Martins, por alma de Bernardino e Lourdes Vieira, João Cota Rebelo, esposa, filho e familiares defuntos, José Arnaldo Enes Martinho, a pedido da sua irmã Diamantina Garcia, Maria da Conceição Mendes, marido José Coelho da Rocha, pais e sogros, Carlos de Sousa da Rocha, Francisco Adelino Melo Veredas, é aniversário de nascimento, Alfredo da Rocha Nunes e a esposa Augusta Cunha Nunes, filhos e nora, Edviges de Fátima dos Santos, filha, pais, sogros, irmãos e cunhados, Elmiro Fernandes Nunes, Domingos Bertão, esposa e tio João. Também, neste dia em que comemoramos o dia da comunidade paroquial, portanto, da freguesia, queria também aplicar por intenção de todas as pessoas que aqui vivem, todas aquelas que aqui viveram também, que estão ainda felizmente neste mundo, e de uma forma muito especial por aqueles que ao longo destes mais de 5 séculos fizeram esta comunidade paroquial da Santa Bárbara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, nós subimos ao altar de Deus para cantarmos a sua glória e o seu louvor, sobretudo para lhe darmos graças, porque a Eucaristia é essencialmente, como o próprio nome diz, a ação de graças. Quem de nós não tem tanta coisa para agradecer a Deus? Quantos benefícios nós já não recebemos ao longo desta semana, por exemplo? Nós olhamos para os nossos campos e vemos tudo verdejante. Vemos os milheirais crescendo, fazendo a abundância dos nossos lavradores. Oxalá que todos reconheçam o amor de Deus e que saibam retribuí-lo com a ação de graças e com louvores. E por aí adiante, também, durante esta semana, com certeza, como acontece no nosso dia-a-dia, teremos cometido as nossas faltas, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por atos, ou por omissões. Por isso, neste momento, somos convidados a brevemente reconhecer esta nossa situação de pecadores, para que, pedindo perdão a Deus, nos preparemos para celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens perdoados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Rei de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que, no meio da instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: eu virei reunir todas as nações e todas as línguas para que venham contemplar a minha glória. Eu lhes darei um sinal e de entre eles enviarei sobreviventes às nações. A Tarsis, a Fut, a Lud, a Mosoque, a Rosh, a Tubal e a Javã. Às ilhas remotas que não ouviram falar de mim, nem contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as nações. De todas as nações, como oferenda ao Senhor, eles hão de reconduzir todos os vossos irmãos, em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas e em dromedários, até ao meu santo nome em Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem a sua oblação em vaso puro ao templo do Senhor, também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, já esquecestes a exortação que vos é dirigida como a filhos que sois. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Nenhuma correção, quando se recebe, é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos vacilantes e dirigi os vossos passos por caminhos difíceis, para que o coxo não se extravie, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas sinagogas e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta dizendo: abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vós a serdes postos fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que são dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Palavra da salvação. Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Um dos temas possíveis desta palavra de Deus que acabamos de escutar, nestas leituras bíblicas, é a do reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, como Jesus Cristo muitas vezes se referia, está presente, digamos assim, como tema central em toda a Bíblia.
e de uma forma muito especial no Novo Testamento. Tanto João Batista como Jesus Cristo, quando iniciam a sua pregação, Batista como preparação para a vinda de Jesus Cristo no deserto do Jordão, e Jesus Cristo depois no início da proclamação do Evangelho, falam do reino de Deus que está próximo, que está junto de nós, está no meio de nós, e que por isso mesmo nós precisamos aceitá-lo numa atitude de conversão. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Este tema do reino de Deus, ou se quisermos da salvação, está presente sobretudo na primeira leitura e no texto do Evangelho. Na primeira leitura, num texto usado do profeta Isaías, ou melhor, como dizem os biblistas, do terceiro Isaías, um texto que terá sido escrito, portanto, o terceiro Isaías, chamado terceiro Isaías, terá sido escrito cerca de um século depois do regresso do exílio de Babilónia, que foi sem dúvida uma provação muito grande para o povo de Israel. Aqui nesta passagem fala-se da reunião, digamos assim, de todas as línguas e nações que hão de ir contemplar a glória do Senhor, especialmente na cidade santa de Jerusalém, que com esta expressão o autor sagrado quer dizer que Deus quer que todos se salvem, mas para isso é importante que aceitem aquilo que Jesus Cristo nos diz no Evangelho: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Poderíamos perguntar: alguém conhece alguma coisa boa, importante, grande que nós façamos na nossa vida que não exige esforço? A nossa vida tem que ser realmente esforçada. E muito enganados estão aqueles que julgam que a nossa vida há de ser um gozo contínuo, ou aqueles que apregoam ou que confundem a verdadeira felicidade, o prazer com o gozo da vida. Jesus Cristo diz-nos exatamente que nós temos de nos esforçar no entrar pela porta estreita. E a porta estreita, se quisermos ter em conta uma outra passagem do Evangelho, é Ele próprio, quando Ele diz: eu sou a porta por onde entram e saem as ovelhas para prados verdejantes. Eu sou a porta. Portanto, a salvação vem-nos por Jesus Cristo. Como diz o Concílio Vaticano II na Constituição Lumen Gentium, Constituição dogmática sobre a Igreja, Jesus Cristo é o sacramento universal de salvação. Sacramento quer dizer ao mesmo tempo sinal e fonte, digamos assim, se quisermos, de salvação. É por Jesus Cristo que nós somos salvos. Por isso não podemos escutar a sua palavra de ânimo leve. Temos que nos interrogar sempre qual é a mensagem que o Senhor nos quer transmitir. Ele ama-nos, e ama-nos como o melhor dos pais ou como o melhor das mães. E no texto da segunda leitura, que é da carta aos Hebreus, o autor sagrado pergunta, ou dirige esta provocação ao povo de Israel: já esquecestes a exortação que vos é dirigida como filhos que sois? Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. Ora, nós sabemos, sobretudo as pessoas mais velhas como eu, que quando alguém nos corrige de alguma coisa, especialmente quando nós somos crianças, adolescentes, jovens, e até mesmo pela vida fora, nós não gostamos de ser corrigidos. Mas quando pensamos melhor, quando caímos em nós e quando a correção é feita para o nosso bem, como normalmente é feita por aqueles que nos amam e que nos querem bem, então nós vemos que realmente eles tinham razão e que a correção que eles nos fizeram
nos trouxeram muita paz e nos levaram a viver da justiça. Nenhuma correção, quando se recebe, é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. E o mundo de hoje bem precisa que nós tenhamos a coragem de fazer essa correção, de irmos por todo o mundo anunciar o Evangelho. Gostaria também de referir-me um pouco ao facto de, neste ano, uma vez mais, a Junta e a Assembleia de Freguesia, já é a terceira tentativa, e oxalá que ela resulte, querer celebrar, é a primeira vez nesta data, querer celebrar o Dia da Freguesia. E uma mensagem que eu gostaria de transmitir à comunidade paroquial de Santa Bárbara, vou buscá-la ao número 39 da Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes é um documento fundamental do Concílio Vaticano II. Fala-nos da ação da Igreja, dos cristãos no mundo, das realidades terrenas, das realidades temporais, em tudo aquilo que faz parte da vida do ser humano. Nesse número 39, diz-se a determinada altura: sabemos, sem dúvida, que nada aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a si mesmo, como Jesus Cristo afirma no Evangelho. Todavia, a expectativa de uma nova terra não deve enfraquecer, mas antes aumentar a preocupação de aperfeiçoar esta terra, onde cresce o corpo da nova família humana, que já nos apresenta uma certa prefiguração do mundo novo. Por isso, embora se deva distinguir cuidadosamente o progresso terreno e o crescimento do reino de Cristo, contudo, este progresso tem muita importância para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para uma melhor organização da sociedade humana. Os valores da dignidade humana, da comunhão fraterna e da liberdade, ou seja, todos os bons frutos da natureza e do nosso esforço que nós espalhamos pela terra no Espírito do Senhor e de acordo com o seu mandamento, encontrá-lo-emos depois, mas limpos de toda a mancha, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. O reino já está misteriosamente nesta terra, porém, quando chegar o Senhor, alcançará a sua perfeição. O cristão que compreende retamente o que é ser cristão, vivendo temporariamente no mundo, vivendo de passagem no mundo, sabe que a sua fé cristã não é de forma nenhuma uma alienação, mas sim um compromisso. Compromisso para com Deus, compromisso para com os irmãos, compromisso para com as realidades terrenas. Por isso, vive a sua vida espiritual, não só na celebração da Eucaristia, que é fundamental, que é a fonte, centro e cume de toda a vida cristã, nas orações, com certeza, na celebração dos sacramentos e das festas, mas vive-o no dia a dia, no estudo, no trabalho, na ação cívica, na ação social, na ação cultural, em tudo aquilo que faz parte da realidade do ser humano. Que neste dia também reflitamos sobre isso e que procuremos, como muitos o fazem, felizmente as nossas comunidades e por isso mundo fora, há tanta gente empenhada em colaborar, em ser voluntária, em dar a sua ajuda, o seu esforço, o seu trabalho, os seus conhecimentos para o progresso da humanidade. Felizmente há muita gente que assim o faz, mas muitos mais o podiam fazer. Que cada um de nós se interrogue se de facto vive no mundo aliando-se das realidades terrenas ou se procura de facto viver a sua espiritualidade cristã empenhando-se na transformação do mundo, nem que seja
pela oração que nós fazemos uns pelos outros, nem que seja pelo testemunho e pelo exemplo que damos, como nós, neste momento, estamos aqui a celebrar. Uma palavra também àqueles que estão de visita à sua terra, estão de viagem e que estão também connosco aqui a celebrar. Um apreço muito especial, porque sei que é assim. A todos aqueles que, oriundos desta comunidade, vivem noutras partes do mundo, especialmente na América, no Canadá, no Brasil, e que testemunham a sua fé na vivência cristã da mesma, nas celebrações espirituais, mas também nos compromissos sociais. Para eles vai também o nosso apreço, para eles vai também a nossa oração. E a terminar, uma oração por todos aqueles que nós nem imaginamos quantos, mas foram muitos milhares, que passaram por esta igreja que tem mais de 5 séculos, o tempo material, que é o edifício mais importante, de maior valor cultural de toda esta zona oeste da ilha, desde Angra até às Quatro Ribeiras. Das Quatro Ribeiras também é importante, embora seja um templo pequenino, mas é um templo importante, mas mais do que o templo material, que nós devemos apreciar e que não devemos relegar para segundo plano quando se trata de celebrações espirituais, mais do que o templo material, que é importante sem dúvida, uma vez mais eu repito, é o templo espiritual. Somos nós as pedras vivas do templo do Senhor, deste corpo místico em que Ele é a cabeça e que todos nós somos diversos membros, que aqui nos reunimos para celebrar o seu louvor, para proclamar a sua glória, para lhe darmos graças e nos alimentarmos da mesa da palavra e do pão da Eucaristia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes dos séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, professa o salvatismo, a abolição dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, oremos por nós e por todos os homens, pedindo ao Pai que aqui nos reuniu a graça de escutarmos com atenção as palavras de Jesus, que nos convida a entrar pela porta estreita e digamos humildemente: escutai, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja Santa que vive na nossa Diocese, para que nos chame a contemplar a glória de Deus e esteja atento aos sinais de vocação entre os mais jovens. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos responsáveis dos Estados e dos governos, para que Deus lhe conceda o feliz exercício dos seus mandatos e a força que assegurem os cidadãos o pão, o corpo e do Espírito. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a nossa oração.
pelos fiéis de todas as confissões cristãs, para que vivam a verdade da fé em suas obras e não se fechem nas suas tradições. Oremos, irmãos. Escute a nossa oração. Por aquele que nos quatro cantos da terra são considerados os últimos de todos, para que sejam os primeiros a sentar-se à mesa do reino dos céus. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por todos nós aqui presentes, a quem Deus trata como filhos, e pelos ausentes que estão em maior dor ou aflição, para que todos respondamos ao apelo da palavra de Jesus. Oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que quereis reunir todos os homens no festim do reino dos céus, escutai a oração do vosso povo, para que a nossa vida possa tornar-se sinal daquele que na cruz ultrapassou a porta estreita para abrir a seus irmãos o caminho da vida. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo,
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa obra, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora o Senhor o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso administrador diocesano Helder, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria Amélia Mendes, Eurico Dias, mãe, pai, irmãos, Manuel Martins Fagundes e sua sobrinha Maria Gertrudes, os familiares defuntos de Irmelinda Martins, Bernardino e Lourdes Vieira, João Gota Rebelo, esposa, filha e familiares defuntos, José Arnaldo Enes Martinho, Maria da Conceição Mendes, Maria de José Coelho da Rocha, pais e sogros, Carlos de Sousa Rocha, Francisco Adelino Melo Veredas, Alfredo da Rocha Nunes e a esposa Augusta Cunha Nunes, filhos e nora, Edvige de Fátima dos Santos, filha, pais, sogros, irmãos e cunhados, Elmiro Fernandes Nunes, Domingos Duarte Bertão, esposa e irmão João Batista, a quem chamastes por vós, configurados com Cristo na morte e com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nossa cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Peço a vossa atenção para os momentos. Nesta semana, é a semana que antecede as nossas festas, portanto há aqui vários assuntos importantes a ter em conta. Antes de mais, na próxima terça-feira, portanto depois da manhã, dia 23, às 3 horas a missa será às 3 horas da tarde, que será também com a participação dos idosos do centro de convívio, do centro de dia desta comunidade. Nesta semana irei também fazer a visita aos doentes. Será amanhã, portanto amanhã segunda-feira, na terça-feira depois da celebração da Eucaristia, portanto por volta das 4 horas da tarde, e na quinta-feira. Segunda-feira para os doentes da primeira zona, ou seja, Canário Nossa Senhora da Ajuda e Ruas. Terça-feira para os doentes da segunda zona,
aqui desde a igreja até ao lado da Ribeira das 10 e na quinta-feira para outra zona. O programa religioso das festas está organizado da seguinte forma: haverá a preparação para a profissão de fé amanhã e quarta-feira às 8 horas da tarde, para as crianças que vão fazer a profissão de fé. As confissões, a celebração do sacramento da reconciliação com Deus, aberta a toda a gente, será na sexta-feira das 4h30 das 4h30 às 7. Eu tinha aqui marcado as últimas, foi por engano, não é? Das 4h30 às 7 da tarde. No domingo, a missa será como é habitual às 4h30 da tarde, seguindo depois a procissão. E na segunda-feira, de amanhã 8 dias, celebração da festa de Santo António, às 6 horas da tarde a missa e a seguir também procissão. O dia da freguesia continuará agora, da parte da tarde, na zona de lazer de Nossa Senhora da Ajuda. Todas as pessoas estão convidadas a participar. Estão a preparar a refeição para toda a gente que queira participar. Quase toda a gente tem transportes. Há algumas pessoas que não têm transportes. Quem tiver transporte, disponibilize para aquelas pessoas que desejarem ir e que não tenham transporte. Da minha parte, eu tenho que ir para as 12 Ribeiras, para a missa de 8h30, porque já tinha o convite a uma coroação de um parente meu. Irei lá à celebração da Eucaristia, mas depois não ficarei para a função. Também não vou tomar a refeição lá embaixo, tenho estado aqui com um problema dentário, não só por isso. Antigamente ia a todas as celebrações, a todos os convívios. Hoje, infelizmente, não posso ir a um, também não vou aos outros. Espero que me compreendam, mas vou passar depois na zona de lazer Nossa Senhora da Ajuda para estar com as pessoas um pouquinho mais tarde. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz e o Senhor vos acompanhe.